mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a mãe de Tiago e João foram a Jesus e fez um pedido. Cuidado com os pedidos, você tem que orar primeiro para pedir, para Deus discernir. Então, se o pedido é conforme Deus ou não. Aqui, a mãe dos dois foi a Jesus e pediu que, mestre, queremos que nos conceda o que vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Então, o que eles queriam? Proeminência, queriam ser grande. Essa ambição, ambição humana, do coração humano. E Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele vê o que está no coração, como Ele falou com Eliabe, falou com Samuel: eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Então, Deus sonda nós para ver se pode confiar em nós. Os olhos do Senhor contemplam toda a terra, procurando alguém em que possa confiar. Então, aí Jesus disse para eles: vocês não sabem o que vocês pedem. Por acaso vocês podem beber, receber beber o cálice que eu vou beber, e ser batizado no batismo que eu vou ser batizado? Então eles estão pedindo algo não para servir, mas para se servir. Agora, o nosso Deus, Ele é um Deus de recompensa. Ele veio chamar nós para quê? Para sermos servos, para servir. Então eles queriam proeminência, queriam ser grande, mas sem ali a contribuição que Deus quer de nós. Deus nos chama para servir e não para ser servido. Quer ser grande, quer ser maior, sirva a todos. Foi o que Jesus falou. Então, Deus, Ele recompensa tudo que você faz. Ora bem, se nós vamos analisar a vida de José, José, embora não vendo galardão nenhum, não vendo esperança alguma, ele sempre serviu como escravo na casa de Potifar, a ponto de Potifar ele recompensar José. Potifar não sabia nada mais da sua casa senão um prato de comida que vinha na mesa dele. José sendo escravo, quer dizer, não tem galardão nenhum, não tem esperança alguma, e o escravo não trabalha para si mesmo, ele trabalha para o outro. Então José ele serviu, depois foi injustiçado, e por ser injustiçado, foi preso. Ele deixou de servir, ele não deixa de servir, ele serve, a ponto dele ter as chaves do presídio ali nas suas mãos. Entrega a chave do presídio aí para os presos aí, para você ver se vai ficar um lá dentro, todos vão sair. Mas ele serviu e continuou servindo. Então, muitos querem uma recompensa, querem um galardão sem serviço algum. Esses dois, a mãe deles, pior ainda, a mãe deles, queriam que os filhos fossem recompensados, mas quais os serviços? Quais os préstimos? Estava com o coração segundo Deus? Porque aqui Jesus fala por que ele veio.
Ele veio para servir. Se ele chama nós para servir. Eu vim para isso. E o servir dele foi tão forte que ele deu a vida pela causa, né? Deu a vida, pois o próprio Filho do Homem, quer dizer, o próprio Jesus, não veio para ser servido. Jesus não buscou proeminência, ele não buscou ser visto, mas ele era visto. Por que ele era visto? Porque servia. Né? Não veio para ser servido, não é para servir. E dar a vida em resgate por muitos. Quer dizer, que é maior que isso, né? Que é maior que isso. Então ele é um servo doador. Às vezes as pessoas estão pedindo, né? Peticionando a Deus. Mas quais os serviços que nós estamos prestando ao reino de Deus? Depois da sua vida, o reino de Deus tem que ter avançado pela tua vida. Com o quê? Com uma vida de servo, com a vida de alguém que serve. As pessoas querem recompensa, buscam recompensa. O nosso Deus é um Deus de recompensa, mas Ele está olhando em nós. Mas tem coração de servo? O que você quer? O que você deseja? Quais os desejos mais íntimos do seu coração? É apenas ter proeminência? É querer ser visto? Querer ser o melhor? Querer ser o maior? Aí ele fala com eles, né? Mas entre vós, né? Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados, né? Vamos no 43. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja o que serve, o que vos sirva. Então nós somos chamados a abnegar, a abnegação, quer dizer, renunciar a nós mesmos para serviço a Deus e serviço ao reino de Deus e ao corpo de Cristo. Foi isso que ele fez. E é isso que Ele quer de nós. Enquanto as pessoas querem só recompensa, né? Às vezes a pessoa está pedindo, mas será que é para servir? Né? Agora, nós vemos, José foi grande. E Deus viu que ele era um coração de servo, que ele não só tinha no seu íntimo um coração de servo, mas ele demonstrou isso, embora não tendo perspectiva alguma, porque era um escravo e depois um presidiário, mas não vendo perspectiva. A perspectiva dele estava em servir a Deus. Ele serviu. Então e Deus num ato, tira ele de toda essa condição. Agora você se torna grande, eu te faço grande. Deus o fez grande, a ponto dele administrar em terra estranha, a ponto dele administrar ali o Egito, olha bem, e ele adquiriu as terras todas do Egito e tinha os celeiros entulhados de toda a sorte de coisas boas, de alimento, de provisão. Deus entregou tudo nas mãos dele e ele serviu a Faraó. Ele não estava pensando, ele não pensava em si mesmo. O que ele tinha no coração era o desejo de se doar, Então ele foi grande. Quer ser grande? Sirva. Nós vemos Paulo foi um grande homem. Olha bem as escrituras, quantas cartas através de Paulo foram escritas, mas Paulo chega ao ápice dele dizer que não era ele mais que vivia, mas Jesus via nele, e ele evitou todos os esforços em servir ao reino de Deus, em servir a igreja de Cristo, a ponto de ser
maltratado, humilhado, apedrejado, dado como morto, mas ele não desistiu, ele não voltou atrás, porque o coração dele, ele foi chamado, ele vai servir, e ele se dispôs a servir o reino de Deus. Pedro foi grande. Por que foi grande? Porque servia, porque era servo, porque se colocou como servo. Então, a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. As pessoas ficam correndo atrás de proeminência, atrás de palcos, atrás de fama, atrás de riquezas, e trazendo o quê? Somente para si. Não faça isso. A nossa confiança tem que estar em Deus. A confiança de José estava em Deus. A confiança de Paulo, de Pedro e de todos, que foram grandes homens, com proeminência, eles foram servos. Olha bem, enquanto Moisés estava na corte ali de Faraó, era um simples, era só mais um. Quando ele foi apacentar os rebanhos de Jetro, ele era só mais um, era um pastor. Mas quando Deus o chama, Deus chamou para quê? Para que Deus chamou? Chamou Moisés para quê? Ô Moisés, vai lá no Egito e tira o meu povo de lá. Aí era até amarela, E ele foi o quê? Serviu. Ele foi, questionou, fez, esperneou, deu desculpas, mas foi, porque Deus o empurrou. É uma vida que as pessoas geralmente não escolhem. Você não escolheu servir a Deus, você foi impelido por Deus. Nós fomos impelidos por Deus para servir a Deus, porque você não tinha a coragem que hoje você tem e nem a unção que você tem para servir. Mas o que Deus fez? Deus te impactou, Deus te chamou e Deus te habilitou e te empurrou. Se muitos que servem a Deus falam, se você quer continuar, fala, não, está muito difícil para mim, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo maltratado, eu estou sendo humilhado, eu deixo os meus próprios interesses, eu sirvo os irmãos, mas os irmãos não estão nem aí para mim, eu só recebo ingratidão, fica murmurando. Você vai ter ingratidões, vai ter perseguições, vão ter angústias, mas você serve aquele que te chamou, aquele que te empurrou, até ministérios, ministério de libertação, você ora, você continua orando, você gasta tempo, não gasta, você está ganhando em comunhão com Deus, e aí você depara com os demônios, depara com ingratidões, depara com injustiças na sua vida, mas você continua servindo, porque Deus te chamou para isso e Deus te empurrou. Ele empurrou. Ninguém escolhe ministério, sabe? Ministério de libertação, ninguém escolhe. A hora que você vê, a hora que você desperta, você já está lá dentro. E aí não tem volta mais, é só para frente. Então, quer ser grande homem de Deus, quer ser grande mulher de Deus, lance fora as murmurações.